A graça e a paz, irmão e irmãs, a você que nos assiste pelas redes sociais, e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Estamos juntos mais uma vez para prestar um culto de gratidão a Deus. Mesmo no momento difícil que vivemos, nós temos que cultuar a Deus. Nada foge do controle do Senhor, tudo está diante das mãos do Senhor. Que nós possamos todos os dias louvar e exaltar o nome do Senhor. E nós possamos neste momento, quero convidá-los a louvar o nome do Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. Mesmo nesse momento, Deus continua sendo bom com as nossas vidas. E eu quero convidá-los a louvar o nome do Senhor nesta canção. Amém, glória a Deus, porque Deus tem sido bom. Eu gostaria de estar lendo o Salmo de número 90, versículo 1 e versículo 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, e que o Senhor possa ser o nosso refúgio. O Senhor tem olhado para as nossas vidas, tem visto tudo aquilo que nós temos passado. E eu gostaria de pedir para que os irmãos, aqueles que puderem, a gente tem aqui alguns pedidos de oração. Nós temos alguns pedidos ao qual a igreja, o povo de Deus, tem que pedir, orar ao Senhor, pedir para que Deus possa estar intervindo nessas situações. Primeiro, que nós temos que estar orando, irmãos, pelos profissionais de saúde. Nós temos visto como eles têm se desdobrado para atender aqueles que têm cometido pela Covid,
as pessoas que estão internadas, quantas pessoas nós temos visto que está aí na fila de espera para a vaga de UTI. Nós temos também que pedir a intervenção de Deus para que a diminuição do contágio do coronavírus. As pessoas do grupo de risco, com comorbidades, quantas pessoas que têm aí esse risco, quantas pessoas que Deus tem cuidado, e a nossa oração para que Deus continue a cuidar dessas vidas, e a nossa saúde emocional, quantas vezes tem abalado a nossa emocional, quantas vezes nós não conseguimos, muitas vezes, estar dormindo, e que isso é a intervenção de Deus, a nossa oração, que nós possamos estar junto, sobre esse pedido, mais algum pedido, nós possamos ter um momento de oração agora. Eu convido a você a estar fechando os olhos, juntamente comigo, juntos, para pedir para que Deus intervenha, para que Deus derrame da tua graça, poderosamente sobre esses pedidos. Você tiver algum pedido, coloque aí diante de Deus. Vamos junto orar ao nosso Deus neste momento, pedir para que Deus possa intervir com a graça e misericórdia dEle. Pai, nós estamos diante da presença de um Deus que tem sido nosso refúgio, um Deus ao qual nós possamos confiar, que nada foge do Teu controle, tudo está diante do Senhor, ó Deus. A cada pedido aqui que foi dito, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entra com providência, ó Deus. Nós, como servos do Senhor, ó Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, ó Deus, em oração, e pedimos para que o Senhor, ó Deus, acalma os nossos corações, as nossas saúdes emocionais, que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor, ó Deus, confiar no Teu poder, ó Deus. Muitas vezes tem sido difícil, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa ter misericórdias nas nossas vidas, ó Deus. As pessoas, ó Deus, que estão na linha de frente, ó Deus, a saúde, que as pessoas dos hospitais, a cada pessoa internada, ó Deus, entra com providência, ó Deus. A cada familiar de pessoas que têm sofrido também, ó Deus, que o Senhor entra com providência, as pessoas que correm risco, ó Deus, as pessoas mais de idade, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, continua a proteger, ó Deus. Nós vemos que o Senhor tem derramado a sua bênção sobre o seu povo, ó Deus, e nós oramos que o Senhor possa continuar, ó Deus. Nossa oração, ó Deus, é de um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Nós não entendemos muitas vezes o que temos que passar, mas o Senhor está no controle da situação, ó Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso refúgio, ó Deus. Que possa ser assim a todo momento, ó Deus, que nós possamos descansar no Senhor. A nossa oração em nome de Jesus, amém, ó Deus. Nós possamos continuar louvando o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Que neste momento nós possamos louvar o Senhor com um coração grato. Grato porque Ele continua sendo Deus de eternidade em eternidade, e Ele continua sendo bom. Esse Deus que nos conhece desde o ventre das nossas mães, Ele sabe quem eu sou e quem você é. Ele conhece toda a sua dor, Ele conhece muito mais do que você possa imaginar. Sim, é esse Deus que neste momento quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Que você possa ter, através deste momento, deste culto, deste momento de louvor, de tudo que venha a ser dito aqui, entender e ter a percepção da presença do Senhor na sua vida. Que você possa compreender que Deus te ama e Ele quer te dar a salvação. Ele quer trazer a liberdade na sua vida, te libertar de todo o seu medo, de tudo aquilo que te prende às coisas deste mundo e te trazer a verdadeira paz. É esse Deus que quer trabalhar na sua vida e na minha vida neste momento, que você possa entender isso agora. Que você entenda que o Senhor, Ele quer agir na sua vida e através da sua vida. Porque foi Ele quem te escolheu. E se você está ouvindo essas palavras, essas canções deste momento, porque Deus está trabalhando, Ele já está agindo.
E Ele te escolheu, Ele te salvou, lá naquela cruz, derramando o seu sangue. E no seu eterno e profundo e grandioso amor, Ele tem nos sustentado e nos trouxe aqui para poder cantar, para poder exaltar, para poder dizer e bem dizer o teu santo e poderoso nome, porque Ele é Deus. Ele faz abrir o mar vermelho, Ele faz abrir a situação mais difícil na sua vida. É Ele quem faz todas as coisas. O poder está nas mãos do Senhor. Então por isso apenas descanse. Descanse e confie no Senhor. Porque Ele não vai mais permitir que você seja escravo do medo. Mas que você compreenda que aquele que derramou o sangue lá na cruz por você é maior do que todas as coisas. E o nome de Jesus, que é acima de todo nome, esse é contigo. E Ele continua sendo bom, e sempre será bom, e sempre será acima de todas as coisas, porque Ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele sempre será Deus na sua vida, Ele sempre estará ao seu lado. Então por isso simplesmente confie, porque o Senhor te libertará. O Senhor fará e faz o melhor por você. Então por isso, irmãos, a cada um que esteja ouvindo, tenha realmente a percepção e entenda que neste momento o Senhor quer falar contigo. O Senhor age na sua vida. O Senhor quer salvar. O Senhor quer te restaurar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te dar a paz. E o Senhor quer derramar mais e mais do seu amor em sua vida. Então por isso descansa no Senhor e cante realmente: não sou mais escravo do medo, não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo daquilo que as pessoas tentam colocar sobre mim, porque eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Aquele que me amou primeiro, aquele que continua sendo Deus em toda e qualquer circunstância, é esse que caminha, é esse quem luta por mim. E por isso eu louvo e exalto o nome do Senhor em todo o tempo. Como melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos. Os meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Filho de Deus. No Evangelho de Lucas, nós vemos o relato de 2 homens que estavam caminhando, eles estavam tristes. Então Jesus vem e caminha com eles e fala com eles, e ao ouvir Jesus, o coração deles arde, o coração deles queima. E no momento de intimidade, quando eles estão à mesa, Jesus se revela a eles. Que assim possa ser com a gente também, nos momentos de intimidade, que Jesus possa se revelar a nós, e que ao ouvir a voz dele, o nosso coração possa queimar, o nosso coração possa arder de amor. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
Olá, irmãos, vamos orar esse momento, unir as nossas fé, agradecer a Deus porque estamos à mesa e é um privilégio ter um lugar à mesa, uma mesa abençoada, uma mesa farta. Vamos agradecer a Deus, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, com o coração cheio de gratidão, ó Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai, porque nas nossas mesas há mantimento, porque temos saúde para ir trabalhar, granjear o pão conforme o Senhor nos ensina, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando esses alimentos, ó Pai, abençoe a nossa despensa, que esses alimentos nos dê força, nos dê saúde para ir trabalhar. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, aqueles irmãos ou aquelas mesas que não têm alimentos, ó Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, como igreja, como servos do Senhor, ó Deus, para que nós possamos ver, ó Pai, que nós possamos chegar até esses lugares, essas mesas que estão passando por necessidades, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, enche o nosso coração de generosidade, ó Pai, de amor ao próximo, Senhor, para que nós possamos ir, estender as nossas mãos, Senhor. A Sua palavra nos ensina que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe, Senhor. Então crie em nós um coração grato, um coração disposto a ir, ó Pai, e ajudar, ó Deus, a servir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando as nossas casas, as nossas famílias, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido aquele Deus de perto, Senhor, aquele Deus que acode, aquele Deus que restaura. Em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Senhor também esteja abençoando aqueles que estão acamados, as famílias que estão enlutadas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todos os Teus cuidados. Obrigado porque o Seu corpo foi entregue numa cruz. O Seu precioso sangue foi derramado ali também, ó Pai. Sangue que traz restauração, que traz cura, ó Pai. E que em nome de Jesus nós possamos valorizar o que o Senhor fez, nós possamos entender o que o Senhor fez naquela cruz, ó Pai. Um ato de amor desse que deve ser seguido por nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, mas que o Senhor também venha nos dar disposição para estar indo e levando esse amor, levando Jesus a outras pessoas, ó Pai, a outros lares, a outras mesas, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com você, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, onde você estiver, quando você estiver, que a presença de Jesus continue com você, te fortalecendo e te enchendo de esperança. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, como é bom a gente poder cantar ao Senhor, como é bom a gente lembrar que nós não somos mais escravos do medo, que Ele continua sendo bom, que Deus continua sendo o Senhor das nossas vidas, e isso é o que nós precisamos nesse momento tão difícil que todos nós passamos. A nossa oração é que o que cantamos, lemos e falamos aqui possa encher o seu coração de esperança. Nós começamos já há alguns domingos uma série de mensagens chamada A Mesa com Jesus, refeições com o Mestre no Evangelho de Lucas. Dentre muitas coisas que Lucas registra no seu Evangelho, nós temos muitas cenas de Jesus comendo com as pessoas, de Jesus à mesa com um monte de gente. Ele acolheu pessoas, ele confortou pessoas, ele confrontou pessoas e comeu com elas. Isso mesmo. Parece que Jesus não perdia uma oportunidade de estar à mesa com as pessoas para não apenas desfrutar ou compartilhar de comida, mas também Jesus usava esses momentos para compartilhar da sua própria vida com as pessoas. Leremos hoje uma refeição
recheada de surpresas, recheada de ensinamentos e recheada de graça, da graça de Deus. E eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura de Lucas. Lucas capítulo 14, versículos 15 até o versículo 24. Você pode acompanhar comigo, Lucas 14, do 15 ao 24. Assim diz o Evangelho, assim diz a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, chamou seu servo, ou mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, o coração de todos nós que amamos o Senhor e que precisamos do Senhor. Nesse mês de março, a nossa igreja completa mais um ano. Isso mesmo. Na nossa programação anual, nesse domingo seria o culto de aniversário da igreja. Nesse mês seria um mês festivo, onde nós nos reuniríamos, onde nós celebraríamos ao Senhor aqui, presencialmente. São mais de 20 anos de pregação do Evangelho, são mais de 20 anos de histórias de vidas sendo transformadas, de milagres testemunhados, de deliciosas refeições, não é mesmo? As nossas reuniões, muitas delas sempre terminavam em uma deliciosa refeição, mas também são mais de 20 anos de desafios, de muitos desafios. Quantas histórias, quantas risadas e quantas oportunidades nós tivemos durante esses mais de 20 anos de servir as pessoas. Quantas mensagens você ouviu, quantas orações foram feitas e também quantas orações foram atendidas. Quantas lembranças nós temos. Você se lembra do seu batismo, por exemplo, do dia que você foi batizado? Ou batizado no dia que você fez a sua profissão de fé, se assim como eu, você foi batizado na infância e possivelmente, assim como eu, você não lembra desse dia, mas com certeza você se lembra do dia da sua profissão de fé, o dia que você assumiu publicamente, diante das pessoas, diante de Deus, o seu amor por Jesus e o seu compromisso por Jesus. É possível que muitos de nós não lembremos exatamente do dia, a hora, o momento exato que isso tudo aconteceu, mas são momentos que marcam a nossa vida para sempre. E eu confesso que o pouco de tempo aqui com os irmãos e as irmãs, o pouco de tempo aqui em Quinta do Sol, com vocês, esse pouco tempo já marcou demais a minha vida. Sim. Existem várias marcas de visitas, de cultos, de conversas, de testemunhos compartilhados, inclusive nesse período de pandemia. São conversas que marcam a nossa vida, são situações que marcam a nossa vida, são situações realmente que se tornam um presente de Deus para as nossas vidas. E eu vou lembrar de um desses momentos, de uma dessas tantas marcas, que foi o meu primeiro batismo como pastor. Primeiro batismo como pastor, primeiro batismo e profissão de fé como pastor. E foi aqui na igreja, né, foi aqui em Quinta do Sol, a primeira oportunidade que tive de ministrar o meu primeiro batismo. Geralmente batismos são grandes festas, não é mesmo? Geralmente batismos, as igrejas estão sempre cheias em dias como esses, porque
As pessoas querem testemunhar irmãos assumindo compromisso com Jesus, e de fato é uma festa muito bonita. A Bíblia diz que há festa no céu quando isso acontece. Mas o primeiro batismo que ministrei não teve nada disso. Sim, não teve nada. E por isso que talvez tenha me marcado, não só por isso, mas por outros motivos que eu já vou te dizer. Não foi na igreja, foi em uma casa, em um ambiente familiar, com um pouco mais de 10 pessoas. Diferente de tudo que vi como discípulo de Jesus desde a minha infância e também de tudo que já presenciei até hoje. Quando eu digo que marcou a minha vida, não foi só pelo lugar e a quantidade de pessoas, não foi apenas por isso, mas por duas razões principais. O irmão que foi batizado, ele vinha de uma grande luta contra uma enfermidade. Mas ele fez questão de assumir o compromisso com Jesus, depois de anos de preparação e de anos de muita oração de sua esposa e dos demais irmãos. Ele entendeu que aquele era o momento e ele precisava testemunhar isso. Isso estava muito claro nas suas palavras, isso estava muito claro nos seus olhos. A gente percebia que o que ele queria era realmente testemunhar o seu compromisso com Jesus. O segundo motivo é porque quando Jesus age, ninguém resiste, ninguém pode resistir. No tempo do Senhor, na hora do Senhor, quando Deus realmente nos chama, nós somos transformados, os nossos corações são realmente mudados e eu pude testemunhar isso. Aquele 21 de janeiro de 2020 jamais ficaria marcado em meu coração se não fosse uma igreja presente em minha vida. Haveria outra lembrança nesse dia, mas possivelmente não com tanta ênfase, não com tanto poder de marcar a minha vida de verdade. E tudo isso graças ao Senhor. E tudo isso pela graça de Deus. Poder batizar, poder estar presente, poder ministrar o batismo, testemunhar alguém professando a fé, tudo isso e muitos outros privilégios é somente pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu e você temos privilégios de ver Deus agindo na vida das pessoas, de ver pais assumindo compromisso de ensinar os seus filhos sobre o Senhor, de vermos casais assumirem um compromisso com Deus e também com eles mesmos, com o próprio casal. E por que eu falo isso? Porque nós temos a tendência de nos acharmos melhores do que as outras pessoas. Nós temos a tendência de nos tornarmos tão arrogantes espiritualmente que nos consideramos superiores àqueles que não fazem parte de uma igreja, simplesmente pelo fato de fazermos parte de uma igreja. Nos sentimos melhores às vezes por termos responsabilidades com a liderança da igreja ou na liderança da igreja. Nos sentimos melhores por não sermos como as outras pessoas, por não errarmos tanto como as outras pessoas, por não falharmos tanto como uns e outros. Muitos de nós talvez vivemos a nossa vida como se fôssemos merecedores do que Deus fez e daquilo que Deus tem feito na nossa história. Pensamos demais em nós mesmos como pessoas muito boas, que parece ser quase irresistível Deus não nos abençoar. É como se Deus olhasse do céu e dissesse assim: olha, meu filho querido, minha filha querida, uau, que pessoa fantástica, como eu tenho orgulho dessas pessoas, como eu tenho orgulho deles. Eu preciso trazê-los para o céu, afinal de contas eles merecem estar no céu, porque a vida deles são impecáveis, eles fazem as coisas muito certas, eles têm uma vida impecável, ele merece, ela merece, eles merecem estar no meu céu, afinal de contas eles são demais. O problema, e aí se você pensa assim, eu vou frustrar você agora, pelo menos a nossa leitura de hoje vai frustrar isso em mim e em você, porque o problema é que nós nos esquecemos de uma coisa: a graça de Deus não é para merecedores. A graça de Deus não é um prêmio para pessoas que têm uma performance invejável de vida cristã. A graça de Deus não é um prêmio para aqueles que se dedicam sempre a fazer as coisas certas. Não, a graça de Deus não é para merecedores. É isso que o texto que nós lemos explica, e eu gostaria de localizar você na nossa leitura de hoje. No início do capítulo 14, Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. Os fariseus eram uma espécie de grupo religioso e grupo político do povo judeu. Eles acreditavam que se eles cumprissem a regra à risca,
se eles obedecessem a Deus, se eles não se misturassem com as pessoas, se eles vivessem para dentro de suas casas, não se contaminando, não se envolvendo com gente pecadora, Deus viria do céu e mudaria, destruiria as pessoas que não eram boas como eles eram, e os levariam para o céu. Eles acreditavam nisso. Na casa de um fariseu, Jesus é convidado por ele e eles estão numa refeição. Ele cura um homem e depois ensina que as pessoas precisam ser humildes. Tudo em uma refeição, em um ambiente de refeição. Essa é a refeição que Lucas nos apresenta hoje. Lucas 14:11, Jesus falando sobre humildade. Nós temos o versículo que talvez muitos de nós conhecemos, que diz: pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Jesus explica uma regra muito clara aqui sobre humildade. Nós não podemos pensar muito sobre nós mesmos e nem muito em nós mesmos, ou melhor, nada em nós mesmos. A humildade, a essência da humildade não é a gente pensar menos de nós, mas é pensarmos menos em nós mesmos. E Jesus ensina que, olha, se você pensa demais em você, você vai ser humilhado, mas se você pensa menos em si mesmo, de alguma maneira você será recompensado pelo Senhor. Logo em seguida, localizando você na nossa leitura de hoje, Jesus se dirige exatamente para o fariseu, que é o anfitrião da festa. A princípio, Jesus está ensinando todos ao redor da mesa, mas agora ele se dirige àquele que havia o convidado e comenta sobre a ressurreição dos justos, sobre um momento histórico. Que momento histórico é esse? Os judeus criam em um grande banquete que será dado pelo Senhor na eternidade. Nesse momento onde os justos, os escolhidos por Deus ressuscitarão, eles participarão de um banquete com o Senhor. E não haverá mais nenhum tipo de mal na terra, ou melhor, não haverá mais nenhum tipo de mal presente entre eles. Agora nós chegamos no texto que lemos, e observe comigo o versículo 15 que nós lemos. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Perceba a expressão ao ouvir isso. Ao ouvir isso, nesse versículo, é sobre o que Jesus tinha dito em relação aos justos, aos escolhidos por Deus, a essas pessoas participando de um grande banquete na eternidade. Alguém que nem o nome é mencionado, atravessa a conversa que está sendo feita ao redor de uma mesa. Quem sabe essa pessoa estivesse com algum pedaço de alimento em suas mãos, algum pão, por exemplo, e diz: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Tudo bem, a pessoa será feliz, ele não disse nenhuma mentira, mas há um tom de orgulho aqui. Há um tom de merecimento, há um tom de que essa pessoa que está dizendo essas palavras tem vantagem, ou ela se sente como alguém que tem vantagem sobre as outras, por acreditar que ela está garantida no banquete celestial. O feliz serás poxa vida, eu já estou lá e eu sou muito feliz porque eu irei participar do banquete de Deus. Por que essa frase soa isso? Porque Jesus conta uma história sobre um grande banquete, onde os convidados não dão a mínima para a festa. Sim, onde os convidados não dão a mínima para a festa. E você pode observar mais uma vez no texto que nós lemos, Lucas 14, 16, 17 e 18. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Quando Jesus conta essa parábola, Jesus está revelando que a frase daquele homem do versículo 15 é uma frase de quem está se sentindo melhor do que os outros. É de quem não entendeu Jesus dizer sobre humildade nos versículos anteriores e se considera tanto, confia tanto na sua capacidade de obedecer a Deus, de fazer as coisas certas, que ele acredita que estar no grande banquete de Deus, estar na eternidade com o Senhor, será um prêmio que ele receberá por fazer as coisas certas. Na parábola ou história contada por Jesus, as pessoas se recusam a participarem do banquete. Elas não fazem questão alguma de irem, elas dão desculpas que só evidenciam o seu desprezo pelo banquete e o seu desprezo por aquele que havia os convidado. Uma das pessoas que fora convidada
ela comprou um terreno e ela precisava viver aquele terreno. Só que o banquete era à noite. Como que ela veria aquele terreno à noite? Não haveria condições de fazer isso. Outra comprou juntas de bois e precisava saber se essas juntas eram boas para o trabalho. Precisava experimentá-las. E eu quero lembrar você mais uma vez que esse jantar, esse banquete que Jesus relata, conta a história, era um banquete que aconteceria à noite. E ao menos que essas juntas de bois fossem da última geração e equipadas com algum sistema de iluminação, não era um lugar, não era o melhor momento para trabalhar. E a gente tem a terceira pessoa que havia se casado, que havia acabado de se casar, e ela disse que não poderia ir ao banquete. Uma das coisas que precisam estar na minha mente e na sua mente nesse momento é que essas pessoas que dão desculpas e não vão ao banquete, elas já haviam confirmado a presença antes. Sim, elas já haviam confirmado a presença nesse banquete antes do momento onde Jesus conta a parábola. Porque banquetes como esse que Jesus conta demandavam muito trabalho, e para não faltar comida ou serem pegos de surpresa, os anfitriões ou os anfitriões, eles mandavam uma espécie de carta para que houvesse uma confirmação da presença antes da festa acontecer. E quando estava tudo pronto, no dia que estava tudo colocado à mesa, tudo muito certinho, ele enviava um aviso aos convidados dizendo: está tudo pronto, podem vir, a comida está na mesa. Só que as pessoas que recebem essa informação de que está tudo pronto, elas não priorizam o anfitrião pelo privilégio de terem sido convidadas anteriormente. Não, elas não priorizam o anfitrião, e muito menos o banquete. Eles têm coisas mais importantes a serem feitas. Bom, os convidados não vão, a gente já percebeu isso. Jesus está contando essa parábola. É melhor cancelar a festa. Você não cancelaria a festa? Se os convidados dissessem que não fossem à festa que você organizou, o que você faria? É melhor cancelar, deixar para outro dia. Enfim, essa seria a melhor opção. Mas na parábola nós lemos que a festa não será cancelada. O anfitrião dá ordem ao seu servo para que ele vá às ruas e chame todas as pessoas. Chame os pobres, os aleijados, as pessoas que jamais seriam convidadas para uma festa. Todos que ele conseguisse encontrar na rua, ele deveria trazer para a festa, era para todos virem. Pessoas que, como eu disse, jamais seriam convidadas para um jantar assim. Elas viriam, comeriam e se fartariam. Gente com a agenda vazia, porque as pessoas viviam nas ruas, não tinham muito o que fazer, não porque elas eram preguiçosas, mas porque elas eram excluídas da sociedade, elas não eram permitidas viverem como as outras pessoas. Mas elas não apenas tinham uma agenda vazia, mas elas tinham as mãos vazias, gente esquecida e que sabe que não tem nada. Veja o versículo 23 e 24. Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Venham todos. Na história que Jesus conta aqui, depois dele conversar sobre humildade e ouvir alguém dizer com um tom de arrogância que estaria com Deus, nessa história contada por Jesus, Deus é o anfitrião, Deus é quem prepara a festa, e Jesus é o servo que faz os convites. E os que rejeitam os convites são os judeus, que se orgulhavam pensando que já estavam garantidos na eternidade com Deus pelas obras que eles praticavam. Os fariseus acreditavam muito nisso, que por causa da sua capacidade de obedecer a Deus, eles estariam no céu. Eles estão tão cheios de si mesmos, que não conseguem perceber o que estão perdendo, que não conseguem perceber que a vida está passando e eles estão perdendo a eternidade. São tão arrogantes que não conseguem se enxergar como alguém que precisa da graça de Deus. Perdão. Como quem necessita desesperadamente reconhecer-se como pecador, falho e miserável.
Quando Jesus fala de humildade, logo em seguida alguém se considera demais dentro daquele banquete, dentro daquela refeição, Jesus conta essa parábola para mostrar, para ensinar, para deixar muito claro, para todos verem e ouvirem, que a graça de Deus não é para merecedores, a graça de Deus não é para quem se considera merecedor, a graça de Deus não é um prêmio que você recebe por ser bonzinho e por ser gente boa, a graça de Deus não é um prêmio, a graça do Senhor é para quem reconhece que não é ninguém e para quem reconhece que não tem nada. Sabe por quê? Porque quem se considera merecedor não prioriza o que Deus prioriza. Quem se considera merecedor não prioriza a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. É a sua vontade feita no céu ou na terra e não a vontade de Deus. A graça é um presente para aqueles que estão de mãos vazias. Enquanto estivermos com as nossas mãos cheias e os nossos corações cheios, a graça de Deus não fará sentido para a gente. Porque quem não tem nada, quem compreende que não tem nada, valoriza cada gota. E você? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história do banquete contada por Jesus ao redor de uma mesa? Será que você não se considera melhor que os outros? Será que você não se considera como alguém que é melhor do que os outros? Ou será que você se vê como alguém que Deus é obrigado a abençoar? Afinal de contas, você é muito bom em fazer as coisas certas, você é muito bom em fazer as coisas de Deus, você dá conta do recado sempre. Você iniciou seus estudos na faculdade dos sonhos, agora, e o tempo para Deus? Ou quem sabe você está muito bem estabilizado financeiramente, profissionalmente, que o convite do Senhor não é tão importante assim nesse momento. Ou talvez você está vivendo a vida que você tanto pediu a Deus, que agora é só aproveitar as bênçãos e não se importar com o Senhor. Meu querido, minha querida, quando as nossas orações só giram em torno de pedidos caprichosos e egoístas, quando o nosso tempo com Deus é mais um item em nossa agenda superlotada, quando os nossos sonhos são mais importantes que os sonhos de Deus, quando insistimos em nossa vontade e nos distanciamos da vontade do Senhor, o que na realidade está acontecendo é que nós nos consideramos demais para reconhecermos que nós não somos merecedores de nada, que tudo que nós temos e somos é pela graça do Senhor. As histórias, os testemunhos, os livramentos, a nossa vida transformada, a capacidade que muitas vezes nós temos de obedecer ao Senhor em alguma área da vida, tudo isso é graça, nós não merecemos nada, porque a graça de Deus não é para merecedores, a graça de Deus é para pecadores. Deus nos convida para o grande banquete por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Somente quando olhamos para a cruz é que deixamos de olhar os outros de cima para baixo. Somente quando olhamos para a cruz, a nossa arrogância é arrancada do nosso coração. Somente quando olhamos para a cruz, nós compreendemos que somos pecadores, há o mal em nosso coração. Você não é bonzinho, você não é boazinha, você é um pecador, uma pecadora, nós somos pecadores e pecadoras, e quando olhamos para a cruz de verdade, nós enxergamos isso, não há bem algum em nós. Somente quando olhamos para a cruz, nós somos lembrados que não somos mais escravos. A nossa liberdade não é adquirida pela nossa performance, pelas nossas idas e vindas na igreja, por quantas vezes nós oramos durante a semana. Não. A nossa liberdade é garantida por Jesus na cruz. Somente quando olhamos para a cruz, deixamos de dar desculpas da nossa falta de amor pelo Senhor. Sim, meu querido e minha querida, somente quando olhamos para a cruz, nós deixamos de dar desculpa. Sabe por quê? Porque quando olhamos para a cruz, nós entendemos, ou nós somos constrangidos a amar o Senhor.
Porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, a cruz nos leva sim a um constrangimento. Deus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Somente pela cruz, na eternidade, sem coronavírus, a igreja de Jesus, sem mancha e sem ruga, desfrutará do banquete do Senhor. Todas as pessoas que foram libertas pela morte e o sacrifício de Jesus, todas aquelas que se reconhecem como imerecedoras, como quem não merece nada, mas tudo que é e tem, a graça e o amor do Senhor, é somente dele e por ele. Somente quando isso for uma realidade, nós entenderemos que desfrutar do banquete do Senhor é um privilégio. Nós somos aqueles que estavam nas ruas, que foram convidados, porque os primeiros convidados fizeram desculpas. Ou será que nós somos aqueles que vivemos dando desculpas? Somente pela cruz nós compreendemos que um dia não haverá dor, nem luto, nem pranto e mais uma vez, nem Covid, porque Jesus fará novas todas as coisas. Quem sabe hoje você precisa abandonar uma visão elevada de si mesmo, porque se você tem uma visão elevada de si mesmo, você se enxerga melhor e maior do que os outros, você vai ter problema nos seus relacionamentos. Sim. Você vai achar que os outros sempre estão errados e você é sempre o certo da história. Quem sabe você precisa reconhecer-se como alguém que não merece participar do banquete do Senhor, mas por meio de Jesus você tem e terá acesso a essa grande bênção. Quem sabe a sua vida com Deus está no automático, sabe? Você não ora mais, não lê a Bíblia mais. Por quê? Porque Deus já está abençoando mesmo. Vamos seguindo. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo certinho e Deus é obrigado a me abençoar. O tempo que eu não oro, eu faço as coisas certas. Se esse é o seu pensamento, você precisa olhar para a cruz. Porque a cruz nos coloca no chão, prostrados. E nós reconhecemos que nós não merecemos nada. Fomos libertos por meio daquilo que Jesus fez. Eu gostaria de orar com você nesse momento e por você. Eu não sei o que hoje aqui fez sentido ao seu coração, mas eu gostaria que você pensasse profundamente sobre isso. Talvez há algumas decisões que você precisa mudar para que a sua vida mude de verdade. Talvez há alguns conceitos que você precisa se desfazer para que a sua vida realmente mude. Talvez o que você mais precisa hoje é sim olhar para a cruz e ver o nosso Senhor nos dando amor, nos libertando daquilo que nos afasta do Senhor, para que um dia desfrutemos de um grande banquete, sem dor, sem lágrima, sem luto e sem corona também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Reconhecemos que nós precisamos do Senhor mais do que tudo nesse mundo, não apenas porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, mas porque o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, o Deus que sabe aquilo que está errado em nós, o Deus que conhece intimamente a nossa vida e que conhece profundamente as nossas reais motivações. E aqui estamos diante do Senhor nesse momento, diante do Senhor. O Senhor sabe o que está passando no nosso coração nesse momento, Senhor. O Senhor sabe das nossas motivações. O Senhor sabe porque nós tentamos fazer as coisas certas. Muitas vezes é assim para nos aparecer ou para nos orgulharmos da nossa capacidade de obedecer. Mas aqui estamos reconhecendo, Senhor, que nós não merecemos nada. Tudo que temos e somos é pela graça do Senhor, porque a graça do Senhor não é para merecedores. A graça do Senhor não é um prêmio que recebemos por sermos bons, por sermos vencedores, mas a graça do Senhor é um prêmio que recebemos por sermos derrotados, perdedores, fracassados por causa do pecado, e o Senhor nos dá
o perdão, o acesso ao Senhor, a liberdade diante do Senhor por meio daquilo que Jesus fez. E nós oramos, Senhor, para que isso seja uma realidade no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vidas a cada dia. Visite, Senhor, cada pessoa, cada família nesse momento, trazendo esperança, mudança, transformação e o amor do Senhor. É isso que oramos, Senhor. É isso que oramos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a presença e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Chegamos ao final de mais uma celebração, de mais um culto ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando. Eu gostaria de deixar aqui alguns avisos para você. O primeiro deles é em relação aos dízimos e às ofertas. Está aparecendo para você nesse momento os dados da igreja, os dados bancários da igreja, para que você possa fazer a sua transferência, o seu depósito, para que facilite para você, tá bom? E a gente lembra isso porque a obra do Senhor continua, a igreja tem os seus compromissos, a gente precisa continuar sendo fiéis ao Senhor nesse momento tão difícil, tá bom? Então eu quero convidar você a fazer isso. Se você não puder depositar ou transferir, você quiser sim contribuir, você pode procurar um dos nossos presbíteros, você com certeza tem o contato deles aí, e você pode procurar que com certeza eles irão até você, ou você pode entregar direto em mãos para eles, tá bom? O outro aviso é que nós queremos servir você de alguma maneira durante essa semana. E apesar de não podermos estar próximos presencialmente, nós temos alguns recursos que Deus nos deu que possibilita isso. E um desses é a tecnologia, e agora nesse momento está aparecendo aí na sua tela um número de telefone, que é também um WhatsApp, tem até o QR Code, você pode aproximar a sua câmera aí que vai ser direcionado diretamente para o contato do WhatsApp. O número é 98431-3237. Você pode então salvar esse contato aí na sua lista de contatos e fazer o seu pedido de oração, seja por mensagem, seja por ligação. Você tem a liberdade realmente de fazer isso. Nós queremos servir vocês nesse momento, de alguma maneira, orar por você, por ligação, por mensagem. Nós queremos servir você, meu querido e minha querida, ouvir você, orar por você. É uma maneira que nós entendemos que com certeza ajudará vocês nesse momento. E a gente quer poder fazer isso, tá bom? De novo o número, 98431-3237. Você pode salvar nos seus contatos e automaticamente você será respondido, e se houver necessidade de ligação, nós ligaremos para vocês e oraremos com vocês, ouviremos vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana, que nessa semana seu coração seja preenchido de esperança e alegria que está no Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.